No vídeo anterior, nós vimos sobre o lugar da tristeza de Jesus mais profunda, que foi o Getsemane. Vimos algumas poucas coisas sobre as testemunhas que ele levou ao jardim naquela hora de tristeza. Pedro, Tiago e João. Agora, nós vamos, continuando a análise do texto de Mateus 26, nós vamos tratar rapidamente sobre a confissão que Jesus fez da sua tristeza. Veja o que diz Mateus 26, 38. Então Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É curioso que alguns de nós, quando invadidos pela tristeza, geralmente escondemos os nossos sentimentos debaixo de sorriso, às vezes indisfarçáveis. Há algumas culturas que ensinam as pessoas a esconder os seus sentimentos. Há várias culturas orientais. Eu tenho aqui do meu lado o Victor, ele é de origem japonesa. Ali é uma região onde as pessoas aprendem a não mostrar muitos sentimentos. Algumas culturas na Europa são assim. As pessoas não deixam transparecer o que lhes acontece na alma. As pessoas escondem seus sentimentos. Todavia, o nosso Redentor divino humano não hesitou em confessar aos seus discípulos preferidos a tristeza profunda que lhe passava na alma. A sua alma humana não suportou guardar consigo a tristeza e teve de confessá-la. Essa confissão de tristeza aponta para as limitações e fraquezas da sua humanidade. Mesmo em nossa cultura, muitas pessoas têm dificuldade de revelar o que se passa no interior de suas almas. Especialmente as coisas que não trazem apreço para a vida deles. Elas podem até compartilhar de suas vitórias, de suas alegrias, mas poucas param para confessar suas faltas ou mesmo suas fraquezas interiores. Todavia, esse temor de confissão não fez parte da vida de Jesus Cristo. Para alguns, parece estranho que o Redentor poderoso tivesse que confessar sua tristeza. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o Redentor é profundamente humano, sujeito a esses sentimentos que precisam ser compartilhados. Deus também tem tristezas, como já afirmamos, mas essa tristeza não precisa ser compartilhada, a de Deus, mas o Redentor divino humano confessou a sua tristeza profunda. Ele confessou porque Deus é poderoso em si mesmo para, ensimesmando-se em sua tristeza, absorvê-lo sem que seja necessário confessar quem quer que seja. Deus é autossuficiente em tudo. Todavia, Jesus era homem e, como tal, ele precisava repartir com seus discípulos o que lhe passava na alma. Portanto, se você quer se ver livre da sua tristeza, um dos caminhos é compartilhar com alguém o que lhe passa no mais profundo do seu ser. Quanto mais compartilhamos as nossas tristezas com outras pessoas, estas podem nos encorajar a enfrentar os problemas pelos quais passamos. Sobretudo, devemos confessar nossas tristezas ao nosso Pai Celestial, para que Ele tenha compaixão de nós e nos socorra em tempos de tribulação. Eu acho que você não tem problema em confessar a Deus a sua tristeza. Eu conheço pastores, conheço presbíteros, homens de Deus, mulheres de Deus que escondem a sua tristeza e não têm coragem de dizer o que Jesus Cristo diz: orem por mim, porque eu estou muito triste.
Estou muito abalado pelas coisas que têm acontecido em minha vida. Homens que não confessam as suas fraquezas, as suas tristezas. Não é legal isto. Não é bom que nós escondamos as coisas que vão em nossa alma. É melhor que nós joguemos fora as dores do nosso coração. Supliquemos primeiramente ao Pai Celeste e secundariamente aos nossos companheiros de luta, para que eles orem por nós. Vejamos um ponto importante sobre a tristeza de Jesus. Deixa eu enfatizar aqui o grau da tristeza de Jesus. Mateus 26, 38 disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O grau de tristeza de Jesus Cristo foi extremamente grande. Era uma tristeza mortal. Talvez ninguém neste mundo tenha passado tão profunda tristeza de alma. Naquele momento não havia dor física aí no Getsemane. Não havia nenhuma perturbação externa, apenas alguma dor interior. Alguma coisa se passava no seu mais íntimo, no seu coração. Era uma hora de conflito em saber que tinha de passar por aquela hora. E o desejo humano de escapar era muito natural. Se pudesse, Pai, me faça passar esse cálice para frente, me livra desse cálice. Ele sabia da dor grande que vinha pela frente. Era uma dor que vinha de dentro, provavelmente por causa dos seus temores. Sua alma estava em frangalhos naquela hora. A tristeza de alma de Jesus Cristo, vaticinada no Salmo 22, é cumprida nessa hora. Veja o que o Salmo 22 diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se-me dentro em mim. É Salmo 22, 14. Há vários salmos que apontam para essa hora de profunda tristeza do Redentor dos filhos dos homens, embora não sejam considerados necessariamente salmos messiânicos. Todavia, as mesmas expressões como minha alma está profundamente triste até a morte, são usadas pelo salmista e denotam em germen a tristeza agonizante de Jesus. No Salmo 116, eu mencionei anteriormente, é dito assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Salmo 18, na verdade, 4 e 5. Ainda no outro lugar diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Salmo 55, 4. Veja o 116 agora, no verso 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza. Somente cabem em Jesus em plenitude estas expressões do salmista. O desespero e o temor de Jesus Cristo ao se defrontar com as dores infernais impingidas pelo próprio Deus sobre ele, o fizeram cair em profunda tristeza naquela noite escura do Getsemane. Seu sentimento não foi de desespero nem de falta de confiança no seu Pai, mas foi uma grande luta de alma por querer ao mesmo tempo fugir da dor e ao mesmo tempo fazer a vontade do Pai. Ele sabia que tinha de enfrentar as dores infernais por causa da sua obra, porque ele tinha ovelhas para serem conduzidas ao redil do pastor. E as palavras usadas pelo evangelista são enfáticas. Jesus começou a se entristecer e a ficar num estado de consternação. Esse é um tipo de tristeza que faz com que uma pessoa não seja boa companhia, nem seja desejoso dela. Talvez os discípulos não puderam acompanhar para não ver a dor extrema a tristeza extrema pela qual ele passou. Talvez por essa razão
que ele tenha deixado os seus discípulos alguns metros para trás. Ele tinha de ficar sozinho para poder sofrer sozinho as extremas dores da nossa redenção. Você não precisa ter compaixão de Jesus. Ele não precisa disso. Ele sabia que tinha vindo para ter essa tristeza imensa. Mas você tem que lembrar que as tristezas que ele passou foram tristezas por causa do nosso pecado. Para que nós pudéssemos ser redimidos. Um dia nós não teremos tristezas mais. O escritor de Apocalipse, no capítulo 21, fala que quando a redenção nossa se completar e nós estivermos no novo céu e na nova terra, diz lá que as lágrimas nossas serão enxugadas, diz lá que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, não haverá tristeza de espécie alguma. Mas se você quiser entender isto, libertação de tristeza, você tem que entender a razão da tristeza de Jesus. E foi por você e por mim que ele teve tristeza de morte, para que nós pudéssemos ter a alegria da vida.